Oi. Som. Ok. Muito bem. Som. Ok. Então, nós vamos ter a oportunidade agora de dar continuidade à sequência nossos estudos sobre o credo dos apóstolos. Eu não sei quantos de vocês vão conseguir perceber a razão pela qual nós temos reservado aqui na igreja um tempo dedicado a pensarmos exatamente no que os cristãos primitivos acreditavam. Então, como nós estamos aqui recomeçando a caminhada do estudo do credo, aqui presencialmente, deixa eu apenas fazer um apanhado objetivo do porquê que a gente canta aqui o credo, do porquê que a gente menciona o credo aqui como sendo um elemento importante de significado para nós cristãos. Eu gostaria de começar exatamente com uma história. Semana passada eu estava na casa de um irmão aqui, de uma outra igreja, e eu não sei se esse irmão quis soltar uma indireta crítica à nossa comunidade e a mim como pastor dela, ou se ele estava contando uma história real. Ele estava criticando um pastor de uma outra igreja aqui de Esperança, que havia, por ocasião de uma cerimônia fúnebre de uma criança aqui do município, filha de um casal, membro da igreja lá. Nessa situação, o pastor havia, disse ele, rezado o credo dos apóstolos. E aí ele estava escandalizado. Como é que um pastor reza o credo para os seus fiéis, segundo ele. Eu expliquei àquele irmão, como eu disse, não sei se ele estava criticando a experiência da nossa comunidade aqui, que o credo não é uma reza, que ele entendeu errado o que o pastor havia feito. O credo é uma declaração de fé. E, aliás, salvaguardando as declarações do Novo Testamento, é a mais antiga declaração de fé que nós temos da primeira comunidade cristã, ali por meados do século II, 120, 140 depois de Cristo. Por que eu digo salvaguardando as declarações da Escritura? Porque na Bíblia Sagrada também tem declarações de fé no Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, diz assim: primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está declarando uma convicção de fé, entende? A gente tem no Novo Testamento aquilo que nós chamamos de declarações protocredais. O que é isso? São declarações iniciais em que os irmãos expressavam a sua convicção de fé, entende? Agora, o credo apostólico já se configura como uma declaração objetiva, clara de fé. Porque quando um cristão era perguntado a um não crente no que é que ele cria, no que é que vocês cristãos creem? Hoje em dia a gente não está acostumado com essa pergunta direta assim, pelo fato de nós vivermos num país supostamente cristão, certo? Ainda que não saiba de fato o que é ser cristão, mas nosso país é supostamente considerado cristão, certo? Porque todo mundo diz que acredita de alguma forma na religião cristã. Mas naquele tempo, vivendo entre pagãos, entre adoradores do imperador, porque o Império Romano era um império pagão que sugeria o culto ao imperador, os cristãos eram costumeiramente perguntados pelos vikings, eram costumeiramente perguntados pelos celtas, eram costumeiramente perguntados pelos romanos,
no que é que vocês acreditam? E aí eles diziam: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eles declaravam exatamente a sua fé, entende? Então, por que é importante nós estudarmos isso aí? Porque, veja, como eu disse semana passada aqui para os irmãos, quando estávamos naquela mesa redonda, falando sobre a importância do credo. O credo é uma leitura muito próxima dos apóstolos, do modo como aqueles primeiros cristãos interpretavam o Novo Testamento. Então, se você quiser saber no que criam os primeiros cristãos, você precisa se voltar para os primeiros documentos que eles tinham na época. Então, você vai ter alguns documentos lá de meados do século II, bem próximo do caso dos apóstolos. João morreu meados do ano 90, ano do primeiro século, né? Então, se o credo apostólico está ali entre 130, 150 depois de Cristo, veja, é uma variação de apenas 60 anos entre a morte de João e a produção dele. Então, isso faz com que a gente veja assim, já na época do apóstolo João, já bem próximo da morte do apóstolo João, já tinha alguma declaração do que eles acreditavam. E a gente compara isso com o Novo Testamento, a gente entende qual a leitura que eles tinham do Novo Testamento. Então, por isso que ele é tão importante. Então, nós já estamos aqui expondo o credo frase por frase, para tentar mostrar para os irmãos. Eu acho que quem não participou deveria visitar o canal da igreja e observar os últimos estudos, porque, sinceramente, meus irmãos, eu diria com toda segurança que tem sido uma enxurrada de ensino bíblico aqui, sabe? Uma enxurrada de conhecimento cristão, daquilo que há de mais básico que um crente, um cristão, tem de acreditar. Nós estamos agora no último artigo do credo. Nós dissemos aqui que o credo, por natureza, ele é trinitariano. Ele diz: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Disse crer em Deus Pai e no que o Pai fez, criou o céu e a terra. Depois ele diz no segundo artigo que crê no Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, no segundo artigo, o credo declara que crê no Filho de Deus e na sua obra, no que ele faz. No terceiro artigo, que nós estamos aqui, ele confessa a fé no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja universal ou católica, como queira, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. Então, nós temos feito de tudo para você aprender isso, mas não aprender como a gente aprendia quando era da Igreja Católica Apostólica Romana, em que a gente apenas decorava isso. Inclusive, às vezes, eu tinha uma falsa noção, não estou dizendo que eu aprendi isso lá, mas na cultura popular, eu tinha a noção de que no momento de dificuldade, de susto, aí você, credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Essa noção falsa de que o credo é como um abracadabra para expulsar demônio, para expulsar coisa ruim, para expulsar vampiro. Não, não é isso, irmãos. O credo, se você souber ele, provando ele na Escritura, você pode dizer que você é um bom discípulo, que você conhece basicamente o Evangelho, ok? Então, nós estamos hoje, já falamos aqui sobre o começo do terceiro artigo, creio no Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre creio na Santa Igreja Universal. Vamos deixar para a semana que vem falarmos sobre na comunhão dos santos, ok? Hoje vamos falar apenas sobre creio na Santa Igreja Católica ou Universal. Eu vou tentar aqui, no pouco tempo que tenho, enquanto o barulho não chega, nós estamos na iminência de ocorrer uma comemoração de uma outra convenção política aqui no município. Se chegar o barulho aqui, próximo de nós, a gente encerra o nosso estudo e continua semana que vem. Mas se der tempo, até o horário programado por nós, a gente vai prosseguir para tentar consumar essa parte do terceiro artigo do credo. Tá certo?
Então, eu vou tentar conduzir a conversa aqui, como eu vinha fazendo, na companhia daqueles que estavam comigo sempre aqui, conversando, já que hoje eu não pude ter a presença do presbítero Aldo Alessio aqui, que ele precisou, e só pôde me avisar de última hora, porque foi uma situação emergencial, ele precisou ir para uma atividade da sua universidade. Ok? Então, vamos lá, vamos começar pensando, então, qual é o postulado dessa parte do credo. O que é que se afirma crer nessa parte do credo? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Eu vou fazer por onde ler aqui universal, para que você não seja tentado a achar que a gente está falando da Igreja Instituição Católica Romana. Vamos lembrar que católico significa o quê? Universal. Então, nós somos da Igreja Católica, não católica romana. Nós somos da Igreja Católica no sentido dela ser universal, ok? Então, essa parte do credo ensina que um cristão crê prontamente na ideia da igreja, certo? Da obra do Espírito Santo na igreja. Alguns estudiosos do credo fazem objeção à declaração assim: eu creio na Santa Igreja. Diz assim: não, nós não cremos na igreja, nós cremos no Santo Espírito que opera a igreja. Por isso que há uma discussão entre os estudiosos do credo apostólico, os cristãos estudiosos, que se a ideia correta seria dizer que se quando os cristãos escreveram, produziram esse documento, essa parte do documento, se eles queriam dizer que criam no Espírito Santo e na obra do Espírito Santo, como foi dito anteriormente acerca do Pai, né? O Pai é criador do céu e da terra, o Espírito Santo, ou melhor, o Filho morreu, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, a obra dele é se oferecer por nós. Então, alguns estudiosos vão dizer assim: na verdade, os cristãos queriam dizer que criam na igreja como sendo uma obra do Espírito Santo. Então, não é a ideia de que eu creio na instituição igreja, ou mesmo no povo de Deus. A minha fé está em Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Mas enquanto que a obra de Deus Pai é criar tudo, por meio do Filho, enquanto que a obra do Filho é fazer a remissão dos nossos pecados, dizem eles, a obra do Espírito Santo é produzir a igreja, é gerar a igreja, é edificar a igreja. Ele veio para exatamente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu, sinceramente, acho que essa divergência, melhor, essa distinção que é feita, ela é muito secundária. Não vejo nenhum problema em dizer assim, não. Eu creio na igreja, porque, de fato, eu também creio na igreja, não enquanto instituição religiosa, não na igreja enquanto instituição católica, ou protestante, ou, digamos assim, congregacional, uma denominação específica. Eu creio na igreja enquanto essa obra de Deus que está sendo feita no mundo, produzindo pessoas que creem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse sentido, ainda que eu precise admitir de fato que essa igreja, ela é obra do Espírito Santo, ok? Então, ela é obra do Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo que de fato está produzindo, edificando, fortalecendo a igreja, ok? Agora, vamos pensar comigo aqui uma coisa muito importante, meus irmãos. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas é importante nós entendermos o conceito de igreja. O que é que os cristãos, nessa época aqui, entendiam quando diziam assim, na Santa Igreja? O que é igreja? O que é igreja? Vamos lembrar que a palavra grega que aparece para a igreja no Novo Testamento é a expressão eclesia, ok? E era essa expressão que, entre os cristãos primitivos, quando produziam o credo, escrevendo ele em grego, eles usaram aqui, certo? O termo eclesia, o eclésia, significa literalmente chamados para fora, ok? Por que isso? Porque a igreja, ela é uma santa convocação. Na verdade, Deus convoca o seu povo a sair do mundo e a se reunir em nome dele, ok? Então, o povo de Deus
é exatamente a igreja, aquela comunidade de pessoas que foram chamadas pelo Evangelho a se arrepender dos seus pecados e a sair de uma cosmovisão mundana, pagã, idólatra e a se reunir em nome do seu Filho Jesus Cristo. Então, esse termo eclesia era usado antigamente entre os gregos, meados do ano do século IV a.C., para se referir a uma assembleia que acontecia fora da cidade. Então, se dizia que estava acontecendo uma eclesia. Os cidadãos saíam, apenas os cidadãos tinham o direito de participar daquele ajuntamento, daquela reunião. Então, os cristãos se chamavam igreja nesse sentido. Eles entendiam o que Jesus quis dizer quando usou essa expressão, lá em Mateus, capítulo 16, quando disse assim para Pedro: Simão, tu és Pedro, sobre esta pedra, a saber, a declaração que Pedro havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra eu edificarei o que? Jesus disse, a minha igreja. Então a igreja é exatamente essa assembleia de gente que foi convocada por Deus para sair do mundo arrependida e se reunir em nome dele numa santa assembleia, numa santa convocação. Agora aqui tem uma informação importante que eu preciso compartilhar com vocês. No Antigo Testamento, havia uma expressão hebraica para se referir também ao povo de Israel, expressão kahal. A expressão hebraica para se referir ao povo de Deus no Antigo Testamento. A assembleia, o ajuntamento, a reunião do povo de Israel, tomado então como povo de Deus para se reunir em nome de Deus, certo? Quando houve uma tradução do Antigo Testamento para o grego, porque meados do tempo do cativeiro babilônico, quando o povo foi levado mais ou menos em torno do século 7 a.C. para o cativeiro babilônico, eles desaprenderam completamente o hebraico. E quando eles voltaram 70 anos depois do cativeiro para a sua terra, eles não conseguiam mais ler o Antigo Testamento em hebraico. Mas, pela forte difusão da cultura grega, eles conheciam, então, o grego. E aí, 70 anciãos judeus se reuniram e traduziram o Antigo Testamento do hebraico para quê? Para o grego. Para que o povo de Deus pudesse ler o Antigo Testamento, ler a palavra de Deus. Essa tradução é chamada de Septuaginta, ou tradução dos 70, ok? Você vai encontrar, às vezes, na internet ou em alguns sites, alguns livros aí, uma referência a elas como a partir da escrita romana. L, que é 50, aí o X, que é 10, né, 20. Então, a tradução dos 70, ok? A Septuaginta. Nessa tradução, qual foi o nome que aqueles irmãos usaram, aqueles anciãos, para traduzir o termo carral, o ajuntamento do antigo pacto? Qual foi o termo que eles usaram? O termo eclesia. Entende? Então, quando Jesus usou, aliás, eles usaram dois nomes, ou eclesia ou sinagogue, que era o nome para se referir à sinagoga. Quando os judeus foram para o cativeiro, o templo deles foi destruído, e nos lugares onde eles se reuniam, eles construíam, então, sinagogas, que era o lugar da reunião, o lugar da assembleia, para eles lerem o Antigo Testamento. Não faziam sacrifícios, porque o sacrifício era autorizado a ser feito no templo, como Deus havia orientado no Antigo Testamento, mas eles se reuniam para ler, especialmente aos sábados, o Antigo Testamento. E eram essas duas palavras usadas em grego para traduzir carral, a ideia de igreja do Antigo Testamento, eclesia e sinagogue. Então, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, por que eu disse tudo isso? Para você entender que na mente de Jesus, a igreja que ele está edificando é a continuidade daquela do Antigo Testamento, daquele povo do Antigo Pacto. De modo que eu já começo por aqui a fazer você pensar que não existem dois povos. Deus não tem o povo judeu e a igreja. Tem alguns evangélicos que fazem essa configuração, né? Na mente, eles têm uma teologia chamada dispensacionalista, que eles pensam que Deus tinha um pacto com o povo judeu e tem um pacto diferente com os gentios, que eles chamam então de igreja.
Mas eu penso que, biblicamente, meus irmãos, esse não é o ensino da palavra de Deus. E eu espero tentar mostrar a vocês rapidamente aqui, dentro do tempo que eu tenho aqui, para a gente conversar a respeito disso. Vamos pensar, então, uma pergunta aqui relevante para essa compreensão. Como é que é possível a gente pensar a igreja biblicamente falando? Como é que a gente pode pensar o conceito de igreja pensando biblicamente? Bom, em primeiro lugar, preste atenção. A igreja é uma referência a todo o povo de Deus. A unidade do povo de Deus. Certo? Então você vai ter, às vezes, Jesus dizendo: edificarei a minha igreja, o apóstolo Paulo citando a igreja no Novo Testamento, ou o autor de Hebreus dizendo assim: chegastes à universal assembleia, igreja dos primogênitos, lá no capítulo 12 de Hebreus. Que igreja é essa que eles estão pensando? Todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Certo? Mas outras vezes, e aí em segundo lugar, é legítimo também falar da igreja como sendo um grupo de cristãos que se reúne num local específico. A gente chama isso de igreja local. Entende? Igreja local. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu vou citar a Bíblia para a gente provar isso, mas eu queria tentar explicar o conceito para você entender melhor isso. Deus tem um povo só, a sua igreja espalhada na terra. Igreja universal, católica nesse sentido aqui. Mas ele tem também, mas essa igreja, ou melhor, essa igreja universal, esse povo de Deus como um todo, está distribuído em ajuntamentos locais. Então, por exemplo, seria a maior tolice nossa acharmos que aqui em Esperança nós somos a única ou nós somos a igreja de Deus. É um equívoco pensar assim. Isso seria uma prepotência sem precedentes. Aliás, precedente tem, né? Porque toda seita tem essa coisa de dizer assim: nós somos a igreja verdadeira. Nós descobrimos a roda e a partir de agora Deus está renovando, refazendo a sua igreja por nós. As seitas têm essa configuração, não é? Mas de uma prepotência sem precedentes. Melhor dizendo, de uma prepotência sem limites. Talvez seja esse o melhor adjetivo para definir isso. De modo que nós precisamos admitir que Deus tem um povo único em toda a face da terra, e esse povo se reúne em lugares. Então, nós somos uma expressão local dessa igreja universal. Vamos provar isso na Bíblia? Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Para mostrar que a igreja se reúne em lugares específicos. É muito fácil provar isso na Bíblia. Para provar a igreja universal, já citei pelo menos 2 passagens aqui, né? Essa noção de universalidade de todo o povo de Deus. Jesus diz: edificarei a minha igreja. Lá em Hebreus capítulo 12, o apóstolo cita a igreja dos primogênitos, a universal assembleia do povo de Deus. Mas a igreja local, como é que eu posso dizer que essa igreja aqui, essa comunidade é uma igreja local aqui? Bom, quando você vai para as cartas apostólicas, Paulo escreve assim, por exemplo, aos Coríntios, no capítulo 1, verso 2. Aos santos que estão em Corinto. Vamos ler essa passagem para ficar mais fácil. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então veja que ele está escrevendo aqui, dirigindo sua carta a quem? A igreja de Deus que está em Corinto. Então veja que ele chama de igreja de Deus aquela comunidade local. Se você vai, por exemplo, para Gálatas, capítulo 1, você passa a primeira, segunda carta aos Coríntios, vai para o capítulo 1 de Gálatas. É o terceiro livro, no caso, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, chega Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas, veja comigo o verso de número 2 aqui. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da
Galácia. Olha o que ele diz aqui, ó. As igrejas da Galácia. Por que ele coloca igrejas aqui no plural? Porque a Galácia era uma região, certo? Então, tinham várias comunidades locais que se reuniam naquela região. Então, veja aqui a ideia de igreja local. O que é que isso significa? Para nós que somos congregacionais, por exemplo, isso tem um significado riquíssimo aqui. Porque isso significa dizer que cada comunidade local é uma igreja completa. Entende? Então, nós aqui somos parte da Igreja Universal, nós nos juntamos com os irmãos aqui atrás de nós, os presbiterianos que se reúnem aqui, com os irmãos da outra igreja congregacional, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista e de outras comunidades, umas mais ou menos um pouco puras, mas a gente se reúne com muitos outros irmãos aqui, mesmo que não estejamos reunidos fisicamente, mas nós estamos unidos espiritualmente a eles, como sendo parte da igreja universal, de todo o povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos admitindo que essa igreja local aqui ela é completa. Entende? E por isso que nós admitimos que essa igreja tem poder de gerência sobre ela aqui. Esse negócio de um pastor de fora ficar governando a gente aqui, não existe isso. Nós aqui é quem tomamos os passos da nossa caminhada evangelística aqui no município de Esperança. Entende? Bom, então, cabe dizer aqui que houve um outro credo posterior a esse credo apostólico aqui, chamado de credo de Niceia. Certo? O que foi Niceia? Era uma cidade, certo, antiga, onde os cristãos se reuniram meados do século IV, certo, para poder tomar uma decisão acerca de uma heresia que havia surgido na época, chamada arianismo, que é a mesma crença das testemunhas de Jeová que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo. E aí, naquele concílio, os pastores, bispos, pais da igreja, ou padres da igreja primitiva, padre vem nesse sentido de ser um pai primitivo da igreja, eles estavam no começo da igreja cristã, eles se reuniram num concílio para discutir aquela heresia. E aí, no final da discussão, eles produziram o que é chamado de credo de Niceia, o credo niceno, em que eles dizem no que a igreja acreditava. Então, nós cremos nisso. Eles confessam a fé que a igreja tinha, a consciência doutrinária que a igreja tinha. Nesse credo lá, na parte que fala da igreja, diz assim: cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Eles dão 4 atributos à igreja. A igreja é una, que só existe uma igreja. Deus não tem 2 povos, certo? É uma só igreja. Ainda que ela tenha comunidades locais completas, mas é um só povo que Deus tem. Santa, a igreja é santa, a mesma coisa que aqui diz, certo? Católica no sentido de ser universal, na igreja universal e na igreja apostólica. Por que apostólica? Porque ela segue a doutrina dos apóstolos. Entende? Lá não tem católica romana, não tem isso, porque a igreja nunca foi produzida em Roma, certo? Dizer que a igreja é romana, isso é uma configuração política da igreja, certo? Porque a igreja se tornou romana quando o imperador se converteu, entre aspas, ao cristianismo. A igreja passou a sediar a sua principal catedral lá em Roma. Mas isso foi de um prejuízo sem precedentes para a igreja, porque foi dali em diante que ela se corrompeu, porque ela passou a estar associada à política. E sempre que a igreja se associa politicamente a um grupo específico, qualquer que seja ele, ela se compromete no que diz respeito às suas convicções. Certo? Então, meus irmãos, nenhum indivíduo considera alguém como irmão simplesmente porque essa pessoa crê em Jesus. Sim, também por isso, mas é importante dizer que a fé em Jesus faz a gente fazer parte da família de Deus, da igreja de Deus. Certo? Bom, agora vamos pensar mais um pouco aqui. Por que é que o credo diz? Creio na Santa Igreja Católica. Santa. Por que ela é chamada de santa? Vocês lembram daquela passagem que nós lemos em Coríntios? Vocês podem voltar, por gentileza, a ela, se não for pedir muito. Voltem para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1.
Vejam comigo, por favor, o verso 2, irmãos. O que diz aí? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados o quê? Santos. Com quem? Como é que está na Bíblia de vocês aí? Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Eu não sei se você conseguiu perceber que esse texto mostra a vocação de santidade que a igreja tem. Você conseguiu perceber isso aqui? Né? A igreja é chamada para ser o quê? Santa. A igreja aqui já é chamada como tal. Aqui se diz que esses irmãos são santificados em Cristo Jesus, com todos aqueles, em qualquer lugar, que confessam a fé em Jesus Cristo. A palavra santo aqui usada, ela vem do substantivo, ou melhor, do adjetivo grego hagnos. Hagnos era uma palavra usada na época, que é oriunda etimologicamente do verbo cortar em grego. Então, quando você dá a guia, que é costureira aqui, sabe como é que se faz. Você vai até uma loja de produto têxtil, você compra lá um tecido, e quando você separa, eu quero 1 metro, a pessoa corta aquele tecido lá, e você separou aquilo para um uso especial. Mas digamos da guia que você comprou um tecido muito grande. Aí você diz assim, esse pedaço aqui, eu vou fazer uma calça. E com esse outro, eu vou fazer uma toalha, por exemplo. Toalha de mesa. Então, você separa uma parte para um uso especial e outra parte para um outro uso. A ideia é essa aqui. É de que a igreja ela é separada do pecado. Deus nos separou. Certo? Então, a igreja é chamada para espelhar e refletir o caráter de Deus. Entende? Então, por essa razão, nós somos chamados para ser um povo peregrino. A Bíblia enfatiza exatamente isso. Ela chama a gente de peregrino. Como que a gente está viajando como forasteiro nesse mundo. Tem até uma de nossas canções que dizem isso. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, venho em serviço do meu Deus. Então, a ideia de que a gente é forasteiro, irmãos. A gente não é daqui. Quando a gente confunde nossa cidadania, a gente compromete exatamente nossa santidade. Entende? Então, a igreja é chamada de santa porque a ideia é de que a coletânea dos santos, do povo de Deus, que são chamados de santos, no Novo Testamento. O Novo Testamento não chama de santos aqueles que morreram e foram canonizados pela igreja. Não, não, não. O Novo Testamento nos diz, lá em Efésios capítulo 1, quem acompanhou minha exposição aqui, que nós somos predestinados para sermos santos. Deus nos elegeu para a gente ser santo. E por essa razão, ninguém pode admitir a crença na eleição e, coerentemente, viver uma vida de pecado. Nós somos chamados para ter uma vida santa. Aliás, vamos lembrar aqui, que quem habita em nós, o Novo Testamento diz que é o Espírito Santo. Então a nossa santificação é produto do Espírito Santo atuando em nós. Se alguém não vive uma vida de santificação, provavelmente tal pessoa não tem o Espírito Santo nela. Porque a obra do Espírito Santo é nos levar à santidade. Todos quantos são a habitação do Espírito de Deus são chamados de santos. São separados aos olhos de Deus. Então a igreja é a instituição, e por favor, não pense que eu estou falando da instituição local aqui. Ela representa isso. Estou falando de toda a igreja de Deus. E sobretudo a igreja invisível. Porque é importante a gente fazer essa distinção aqui. Existe a igreja visível, essa que está visível aos nossos olhos, a gente vê. Então eu chamo vocês de meus irmãos e vocês me chamam de seu irmão. E mesmo irmãos de outras igrejas aqui, quando eu vejo, eu digo, rapaz, irmão, eu acredito que eles são crentes e que são santos. Mas venhamos e convenhamos, essa igreja visível nem sempre é tão santa, né? Não é verdade? De vez em quando alguém aqui apronta. E alguém chega e diz, pastor, vai falar com fulano,
que fulano está agindo de maneira que não convém ao Evangelho. E se a gente for olhar para a história da igreja, aí é que a gente se envergonha, meus irmãos. Porque oficialmente, a igreja já cometeu muitos erros, né? Se a gente for pensar, de fato, vai ficar difícil a gente... Bom, se a gente for pensar na igreja histórica, por exemplo, na história, tem muita coisa que aconteceu que a gente se envergonha. Porque a igreja visível, ela é falha. Mas a igreja invisível aos olhos de Deus, essa é plenamente santa, está progredindo na santificação. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar aqui, por causa do barulho. E semana que vem a gente continua, tá certo? Vamos encerrar porque não dá para continuar assim. Semana que vem a gente continua, tá bom? Santo Pai, te louvamos pelo aprendizado hoje à noite. E te pedimos que guarde nosso coração, que estudamos, e nos ajude a pôr em prática. Nossa gratidão por tua palavra e pelo estudo dessa noite, em nome de Jesus. Leva-nos em paz e nos guarda do mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Vão em paz para sua casa, na bênção do Senhor.